Aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, ele é liberto. Então ele pertence ao Senhor. Então o que ele está dizendo para o escravo? Você veio escravo? Fica tranquilo. Porque se você é escravo, mas você foi chamado por Deus, então agora você é livre. Olha só. A gente está falando de uma liberdade em Cristo. Ou seja, o que Paulo está dizendo é assim, ó. Quem é livre, não é livre porque é escravo ou porque deixou de ser escravo. A sua liberdade não está conectada a homens. A sua liberdade não está conectada ao emprego. A sua liberdade não está conectada a ninguém. Por quê? Porque vocês foram comprados por um alto preço. Vocês agora são de Cristo. Vocês se tornaram escravos de quem? De Cristo. Nós estamos lendo que quando nós estávamos livres, fomos chamados por Cristo, nós nos tornamos escravo. E escravo faz a tua vontade ou a vontade do seu Senhor? Se você é escravo de Cristo, você vai fazer a vontade de quem? Entende a liberdade? Não. A minha liberdade está em ter a minha vida entregue para servir a Cristo. Mas não agora pelo laço do preço pago por dinheiro material, mas por um alto preço. Vocês entendem isso, não? Então quer dizer, eu fui comprado por Cristo por um alto preço a um Senhor que me deu a liberdade. E a esse Senhor que me deu a liberdade, eu me coloco ou me posiciono como escravo. Então eu não quero, quando eu entendo o alto preço, quando eu entendo a liberdade que agora eu tenho em Cristo, a liberdade do meu patrão, a liberdade do meu antigo Senhor, a liberdade daquele que me aprisionava, a liberdade daquele que me cerceava de liberdade. E agora, sim, eu tenho um Senhor. Eu quero recapitular aqui, né? Que Paulo disse aqui, alguns cultos atrás. Ele disse, né? Ei, quem vocês pensam que são? Porque eu estou mostrando as marcas de quem? De Cristo. Lembram disso? Amém? O que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo exatamente isso. Ele estava dizendo, eu sou escravo do meu Senhor. O meu Senhor é Cristo. Paulo não estava dizendo que ele tinha as marcas do cravo de Cristo. Paulo dizia assim, olha, se alguém tem dono por aí, o meu dono é o Senhor. Eu não sou servo de nenhum homem na face da terra. O meu Senhor, as marcas que trago do meu Senhor, porque na época os escravos traziam alguma marca do seu dono, né? Eles tinham marcas nos corpos, brincos, argolas, para indicar de quem eles eram. E aí o que Paulo estava dizendo? Olha, eu trago as marcas de quem? Do meu dono, do meu Senhor. Quem era o dono de Paulo? Cristo. Quem é o seu dono? Nós temos um dono, porque nós vivemos uma liberdade com o nosso Senhor e nós desejamos, não por obrigação, mas por espontaneidade, servir aquele que nos comprou. Você entende isso, não? Se nós temos um Senhor e somos escravos, nós não fazemos as nossas próprias vontades, não pelas correntes que nos prende, mas pela liberdade que nós temos com o nosso Senhor. Você entende isso, irmão? Sim ou não? Nós caminhamos com Cristo não por correntes que nos prendem, mas pela liberdade que nos une. Negócio bonito isso que eu falei, né? Vou até fazer um corte para colocar no YouTube. Eu nem lembro o que eu falei. O que eu falei mesmo? Nós não servimos pelas correntes que nos prendem, mas pela liberdade que nos une. Amém, não? Isso não é fantástico, sim ou não? Quem entende o que eu estou falando? Você entende o que eu estou dizendo? Amém? Então nós, na verdade, por que eu estou dizendo isso? Porque, eu vou dar outro exemplo. Então, ontem nós estávamos na casa do meu cunhado, e aí a gente começou a conversar com um casal de crente há muito tempo, e o que acontece? A gente vê que muitas pessoas estão presas ao evangeliquismo, não ao cristianismo, porque o cristianismo liberta, e hoje no Brasil muitos praticam o evangeliquismo. O que é isso? Pessoas que estão presas à religião, não pela liberdade que une a Cristo, mas pela corrente que prende a instituição. Vocês estão entendendo ou não? E aí eu pergunto para você, quando é que você vai sair e se libertar dessas correntes? A libertação que o ser humano precisa nem sempre é a do diabo. Ele precisa ser liberto das amarras que prende a sua mente à religião. Porque com o diabo é muito fácil, porque a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus,
existia o diabo. E ele está resolvido, não precisa nem de campanha de libertação. Amém, não? Já matamos com a Bíblia. Então, se nós entendemos isso, e nós estamos sujeitos debaixo das potentes mãos de Deus, e se nós vamos resistir ao diabo e ele vai fugir, qual é o problema que você tem para enfrentar agora? Nenhum. Você precisa avançar na mente com Cristo. Entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Entender o que a Bíblia está ensinando. E o que a Bíblia está ensinando para nós esta noite? Não seja preso pelas amarras da religião, ou da religiosidade, ou dos costumes. Sejam eles gregos, sejam eles romanos, sejam eles judaicos. Não interessa. Sejam eles católicos, sejam eles evangélicos. Não fique preso a isso. Deus não nos chamou aqui para nos manter debaixo de um aprisco fechado, como pessoas que não conseguem enxergar um palmo à frente daquilo que está vendo. Você está entendendo, querido? Amém, não? E quando é que você e eu e nós seremos como igreja, uma igreja que vai impactar o mundo, ou ser uma igreja parecida com a igreja de Tessalônica? Quando nós estivermos livres dessas coisas. Quando nós entendemos o que é o casamento. Quando nós entendemos que crente não tem crise de casamento, ele pode ter desacordo, mas ele resolve e continua com Cristo. Quando nós entendemos que uma mocidade, jovens, não podem passar o rodo na igreja, não tem ficar com um e ficar com o outro. É porque nós entendemos o que é uma vida santa diante de Deus, que enquanto eu estou solteiro, eu sirvo ao Senhor, e se me casar, eu me caso no Senhor, e se eu viver uma vida, eu vivo a vida para o Senhor, e se eu for escravo, eu sou livre para servir ao Senhor, e se eu for livre, eu viverei unido ao meu Senhor. Você está entendendo, querido? A liberdade de viver em Cristo. Nós precisamos, como igreja, avançar nisso. Porque senão seremos um bando de estagnados religiosos, que não teremos argumentos para tratar com aqueles que venham nos questionar a respeito da nossa fé. Continuando. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês. Não é para impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta e em plena consagração do Senhor. Este Paulo é de fato alguém inspirado por Deus. Porque ele diz tudo o que ele diz, ele fala assim, eu não estou aqui para restringir vocês em nada. Eu só estou dando para vocês qual é a maneira correta de viver. Tem a maneira que vocês pensam e tem a maneira correta. Tem a maneira que vocês acham e tem a maneira correta. Está escrito isso aqui ou não? Sim, não. Estou dizendo isso para o próprio bem. Então essas palavras é para te criticar? Não. É para colocar você na parede? Não. É para te chatear? Não. Essa palavra é, que cajado essa noite. Não, não é. Essa palavra é para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem.